Bom dia, vamos iniciar a aula 10 aqui. Nossa agenda. Então, passamos pelos minutos de resenha aqui. Vamos recapitular um pouquinho do que a gente falou na aula passada, mas de forma bem breve, porque não tem muita coisa que a gente vai puxar gancho nessa aqui, né? Depois a gente fala um pouquinho de conceito de banco de dados, que o Beto vai nos ajudar aí. E eu vou, obviamente, vou complementar também, a gente vai fazendo junto aqui. E depois vamos fazer uma versão prática em tabelas lá na SAP, tá? Então quem tá sem SAP aí vai sofrer um pouquinho, mas vai acompanhando aqui, depois a gente faz de novo, vocês executam aí. Eu acho até que a gente vai precisar de mais de uma aula. Anyways, então não vai mudar muita coisa não, tá? Na próxima aula, quem tá sem aí faz o que a gente fizer nessa aqui. Mas, vamos lá, voltando aqui na agenda da aula passada. Na aula passada a gente falou do case do Gu e do Nico aí, né? A pergunta do Nico que o Gu trouxe pra mostrar pra gente. E as discussões sobre o business case lá, né? Mostrei o que seria a ideia pra gente montar a nossa empresa aqui, que vai ser parecido com o CIEC lá que o pessoal faz na academia, né? Ah, by the way, falando em academia, você concluiu a academia, né, Beto? Eu vi no LinkedIn. Então vamos lá, conceito de banco. É, Eu coloquei esse slidezinho aqui mais de norte, Beto, porque assim, esses pontos aqui são os principais que a gente precisa passar, né? O principal que todo mundo precisa entender, precisa estar muito confortável para a gente poder avançar para a parte do SAP, senão a parte do SAP vai ficar um pouco vai e volta. Então, me ajudem aí, primeiro antes da gente começar a falar aqui. Levanta a mão aí quem entende, quem se sente muito confortável com relação a essa. Aliás, quem não se sente confortável com relação a essa parte de tabela, de banco de dados, né? Eu sei que ninguém aqui é especialista em banco, tá, gente? Tirando o Beethoven, ninguém é especialista em banco, não. Mas, assim, quem não se sente confortável com relação a banco de dados, quem não entende o conceito de banco, quem não entende o que é uma tabela, eu tô chamando de tabela transparente aqui porque é a forma que o SAP usa, tá? Mas os outros lugares chamam só de tabela, né? É, Quem Uhum. não sabe o que é banco, o que é tabela, estrutura e view, vocês não. O meu irmão eu sei que tem uma noção boa. Quem mais aí? Como é que vocês. Fala um pouco aí como é que vocês são com relação a isso. O que que vocês conhecem? Eu sei que o Boca também conhece alguma coisa de banco, já mexeu em alguma coisa de SQL, né? Então conhece bem do que a gente vai precisar aqui. Acho que o Boca também vai navegar tranquilo. Mas me falem aí vocês. Não, eu não entendo nada, não. Vamos pra cima disso daí. Beleza. O Boca lá, o Boca você falou que conhece, o Boca levanta a mão, falou que tá confortável, não. Ó, o Só se ele Boca. entendeu errado minha pergunta, esse paçoca aí falar que não entende nada de banco, trabalhou com SQL, pô. Ô, Na Sou, verdade, eu só acho que ele foi um pouco ansioso na resposta, nem esperou você explicar. Já levantou a mão lá. eu tenho muito, o Diego sabe, tem muito tempo que eu trabalhei com isso, lembro muita coisa ainda do SQL, mas os conceitos básicos eu não aprendi, né? Uhum. Lá no início não, eu aprendi mão na massa, pau arriado desde o início. Acho que vai ser muito interessante para mim participar desse tudo aí. Por Beleza. isso que eu levantei a mão. De boa. Tá explicado. Gu? Eu também sou cru nessa aí, mano. De Pode boa. ser que eu entenda algo assim, sem até eu saber mesmo, mas vou considerar que eu tô zero nessa. Tá bom. Jorge? Pouca coisa. Já estudei um pouquinho, mas na prática, assim, não manjo não. Pô, minha câmera tá piscando aqui, tá parecendo que eu tô na discoteca sertaneja Tá, Eu aqui, ia né? tá na falar que começou a boate aí. festa aí. Eu ia te perguntar Ligando. por que você tá com o estroboscópio ligado aí mesmo. Minha câmera acho que tá querendo morrer, cara. Eu peguei uma câmera velha da DEA aqui. Acho que ela tá querendo. Tá em vias de falecimento. Tentei mexer nela de todo jeito aqui, mas vou Subiu deixar no desligado. telhado. Subiu no telhado. Eu vou deixar desligado pra não roubar a atenção de vocês aqui. Matheus. Matheus acho que também. Já trabalhei já com SQL já. Matheus de boa, né? Precisa esquentar a cabeça. Sim, sim. Então tá, então quem tá mais à frente aqui, Beethoven, obviamente, Matheus e meu irmão. E talvez meu irmão um pouco atrás dos dois, mas, né, porque são caras de TI, o Beethoven e o Matheus meio que tem essa obrigação de saber mais aí, eu também, óbvio, porque, né, a nossa carreira e a gente vê isso na faculdade e tal, então não tem como não saber nada de banco, senão você não termina nem a faculdade, pelo menos do básico, né? Então, nós três acho que um pouco mais à frente, obviamente, o meu irmão um pouquinho mais atrás, mas também já mexe com a parte de BI, então já conhece bastante do que a gente vai falar aqui, e os outros um pouco mais atrás. Tranquilo. Então né, é o esperado mesmo, natural. Então vamos lá. Beto, explica pra turma aí, o que é uma tabela no seu conceito básico, vai. Vamos lá, vou tentar explicar aqui. Né? Porque, cara, como eu digo, né, eu trabalho com banco todo dia, né, há anos, mas acho que eu nunca tive que explicar o que é um banco de dados. Né? Aham. Vamos começar do começo, né? Banco de dados, né? É algo, né? É alguma forma, né? Vamos colocar assim, é uma coleção de dados organizados, né, que geralmente o pessoal coloca, né? Organizados, relacionados entre si, e geralmente esses dados vão estar armazenados num sistema eletrônico, né? Ou seja, no computador, tá? Geralmente um banco de dados, né? Se você tem um banco, ele tem um sistema por trás dele para você gerenciar, né? Para você
né, tratar aquele banco, colocar informação, cuidar da segurança, né, que o pessoal costuma chamar o sistema de SGBD, que é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Então, né, de vez em quando aí pode ser que vocês ouçam essa nomenclatura, tá? E tabela é a estrutura básica, né, de todo banco de dados para você armazenar as informações, né? Você pode imaginar ali como Excel, né? Então, você vai ter ali várias linhas, né? Que cada linha ali é um registro e várias colunas ali que são os atributos de uma tabela, né? Por exemplo, né? Cadastro de um funcionário, né? Vamos imaginar que isso é uma tabela, né? Uma entidade ali dentro de um banco de dados. Os atributos vão ser cada campinho ali que você coloca. Por exemplo, quando você está preenchendo um formulário na internet ali, que ele reflete um banco de dados, né? E várias tabelas ali por detrás, ou uma tabela. Por exemplo, você coloca lá seu CPF, seu nome, sua data de nascimento. Então, vocês podem imaginar que cada dado desse que vocês fornecem, né, ali ao cadastrar alguma informação, vai ser uma daquelas colunas ali do seu Excel, né? Aí, por exemplo, cadastrei lá o nome do Diego, né? Cabral, nascido em outubro de 1900 e bolinha, sexo masculino, CPF e tal. Aí eu vou cadastrar o Rogério, aí vai para a linha de baixo, né? O Cabral já está explicando exatamente o que é o banco de dados. É exatamente isso aí, tá? Quando a gente olha para um banco de dados, você enxerga nesse formato aí de tuplas, né? E colunas mesmo, né? Que são linhas e colunas. Então, cada vez que você entra com o registro, ele armazena. E, lógico, que por detrás disso tudo, tem algumas coisas mais complexas, que eu não vou entrar aqui, que são as consistências que o banco faz, né? Ele valida se não vai ter ninguém repetido, né? Por exemplo, você pode ver que o Cabral colocou ali o ID ali, né? Que é um identificador, né, um código 1. Então, o sistema não vai, ele vai gerar pode ser que ele gere esse identificador sozinho, pode ser que ele peça para o usuário colocar essa informação, e ele não vai fazer algumas consistências para não deixar repetir aquilo ali, né, e o negócio pode ser que ganhe uma complexidade muito maior, tá? Então, esse é um conceito de uma tabela. Não sei se eu consegui me fazer claro aí. Ô, Beto, nessa parte que você falou do ID aí do código é que entra a parte de chave, né? As chaves. Isso. Eu estou evitando o termo técnico por enquanto para não confundir, né? Mas aí entra a chave primária, né? Que é o sistema todo banco de dados, né? Principalmente o banco de relacional, que é o que de alguma forma a SAP trabalha. Ele vai obrigatoriamente você vai ter que ter uma chave. O que é um campo-chave, né? É um número, é algo que vai identificar aquele registro. Então o registro 1 vai só existir aquele registro 1 ali pro Cabral, né? Porque à medida que você evolui com o banco de dados e começa a cruzar informações, por exemplo, ali eu cadastrei, né, aqui é um cadastro de alunos, por exemplo, do curso SAP do Cabral. Aí ele tem uma outra tabela, suponhamos que são as matérias, né, os módulos que o Cabral dá o treinamento. Aí fala lá módulo MM, módulo FI, SD e por aí vai. Se você for cadastrar um funcionário lá na tabela, um aluno lá na outra tabelinha, né, para ele falar quais que são, né, enfim, os cursos que o cara faz, que pode ser uma tabela intermediária, que eu não vou entrar no fato, ele não vai digitar lá o nome do Cabral, do Beethoven, do Rogério, né? Ele vai usar, né, aquela chave que estava ali, que ele estava colocando, aquela chave primária, que é aquele identificador. Por isso se chama relacional, né? Ou seja, você vai fazendo cadastro e depois você amarra as coisas através dessas chaves, né? E aí, quando você carrega uma identificação, né, uma chave, uma tabela, a gente chama isso de chave estrangeira, porque, né, que você vai armazenar aquela informação e vai puxar ali os dados, né, da tabela que a gente imaginou como alunos, e depois você consegue relacionar de tal forma e criar relatórios ali, buscando várias informações. E, tipo, você consegue aninhar, assim, N tabelas, né? Você consegue buscar, assim, relacionar muita coisa simplesmente com esse conceito aí de relação usando essas chaves aí, né, que é aquele identificador. E isso deixa o banco mais rápido, porque ele está consultando apenas um número, né, nas duas tabelas. Ele não está buscando a Beethoven, Santos, Nunes. Não vai ter um erro, porque o cara colocou lá Beethoven com TH em alunos, e na outra o cara cadastrou Beethoven tudo errado. Enfim, é o que a gente chama de normalização ali do banco, né? Ele deixa o negócio mais eficiente. Ajuda aí, Cabralzinho. Você também pode colaborar aí, velho. Tranquilo, eu tô tentando ajudar enquanto você tá falando aqui. Eu tô tentando materializar um pouquinho do que você tá falando aí, mas perfeito, Beto. É isso aí.
Não vamos É tipo assim, aprofundar muito no Techniquez, obviamente, porque, né, gastaria para falar, a gente pode falar de banco aqui tipo 40 horas, mas cara, obviamente não podemos fazer isso. o problema é que vai aprofundando muito, né? Assim, É. depois a gente pode fazer um exercício básico, né, Cabral? Mais ou menos esse, tipo assim, igual o pessoal faz uns cursinhos básicos de programação, que é isso, cria uma tabelinha básica com uma tabela, né, um dado mestre, né? Vamos fazer a referência agora com o SAP, que fica até mais fácil. O dado mestre é o cadastro cru, né? É o cadastro que está ali que você vai utilizar para alguma coisa. Então, o cadastro de funcionário, de alunos, de materiais, de fornecedor é um dado mestre, é uma tabela que tem informações que você vai utilizar para fazer movimentações, né? Aí você tem outra tabela aqui de dado mestre, que é o produto, por exemplo, é o produto que eu vendo, né? Imagina que eu tenho uma tabela lá de clientes, né? Que é tipo essa aqui, uma tabela de produtos, que é o que eu vendo, e você tem a sua tabela que é a vendas. Então, quando você vende o produto X, PTO, para alguém, você vai relacionar essas entidades. Então, estou vendendo batatinha para o Beethoven. Aí você vai ter uma tabela que vai puxar lá o ID 002, que é o Beethoven, meu cliente, e o ID 005, que é a batatinha. Né? E você vai alimentar essa tabela somente com os identificadores. Essa tabela vai ter as próprias informações, que é o preço da venda, o desconto, etc, etc, etc. E no final disso você vai ter um relatório, né? Buscando lá para quem você vendeu, o valor, né, o produto que você vendeu e as informações da sua venda em si. Né? Então, assim, um conceito bem mais básico, acho que eu conseguiria dar, né? Lógico que isso pode tomar uma complexidade gigantesca. Né? Não, perfeito, é isso mesmo. Vamos lá, deixa eu pensar algumas coisas sobre tudo que o Beto falou aí, do exemplo que ele deu aqui de alunos e de cursos, né? Por exemplo, aqui, antes disso, deixa eu até dar um passo atrás. Primeiro, Excel não é banco de dados, né, gente? Só para deixar claro. Exato. Excel não é uma ferramenta de banco de dados, definitivamente. Excel é um lugar de planilha que você pode fazer ali o que você quiser. Todos nós utilizamos bastante o Excel ali no dia a dia e tal, mas ele não é uma ferramenta de banco de dados, porque o banco de dados tem toda uma questão de consistência para garantir uma porção de coisas. O, o pacote Office, né, antigamente tinha o Access, que algumas pessoas utilizavam aí para fazer uns bancos em empresas menores e tal. Alguns de vocês talvez já tenham utilizado em algum momento no passado. Ele sim é uma ferramenta de banco de dados. Péssima, por sinal, mas é um banco de dados. Ele garante algumas consistências, ele vai nesse formato de tabela e tal. Então, Excel não é um banco de dados, mas dá para a gente exemplificar muito bem o que é um banco, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a questão do banco em si, o principal que a gente precisa entender no banco em si é como funcionam as tabelas e o relacionamento entre elas. Então, olhando só para a tabela, dando um zoom aqui, né? Olhando só para a tabela, porque a tabela é um pedaço, a parte, é o coração ali, a espinha dorsal do banco de dados, mas não trabalha sozinho, né? O banco, o SGBD aí que o Beto citou, um banco SQL, um banco Oracle, que são os maiores aí de mercado. Hoje tem muito banco, mas né, SQL e Oracle são os mais consolidados. Eles têm um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, eles têm uma porção de outras coisas ali, segurança, acesso, não sei o que, não sei o que lá, 1 milhão de outras coisas. Mas a espinha dorsal de um banco sempre vai ser a tabela. Sempre vão ser as tabelas, né? Que em alguns contextos aí são chamadas de entidades aí, que é o que o Beto falou. Mas, enfim. O principal que a gente precisa entender aqui é o seguinte. Existem as tabelas ali isoladas e existem os relacionamentos entre elas. Uma tabela é formada de campos, né? Elas têm vários campos ali e registros, né? Primeiro você pode ter uma tabela limpa ali onde você só tem os campos e a estrutura dos seus campos. Então eu crio ali o campo 1, 2, 3, nesse caso aqui nós teríamos aqui 4 campos, né? Nesse exemplo aqui de alunos aqui, a gente teria esses 4 campos aqui. E a princípio eu posso não ter dado nenhum, mas a tabela já existe, né? Com esses 4 campos aqui e com seus respectivos formatos. Isso aqui, daqui a pouco, tudo isso vai fazer sentido lá na SAP, tá, gente? Nada que é abobrinha, não. Daqui a pouco, tudo isso a gente vai consumir essas informações lá na SAP. Então, segurança, ansiedade, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, quando a gente está falando de campos de tabela, quando você cria cada um desses campos aqui, se a gente estivesse falando de uma ferramenta de banco de dados, a gente precisaria estipular qual que é o formato desse campo, né? Qual que é o tipo, na verdade, desse campo. Então o ID, por exemplo, vai ser um campo ali chave que é numérico e é sequencial automático e não aceita nulo ali como valor. Então são parâmetros que você já define no banco de dados para garantir que a sua tabela vai funcionar da forma correta. Nome vai ser um campo texto lá, um varchar lá de 100 caracteres, que vai aceitar até 100 caracteres. Então isso tudo já são parâmetros que você define no momento aqui da criação dos campos, ainda antes de começar a criar os registros. Esse campo aqui vai ser do tipo data.
Esse campo aqui vai ser do tipo select lá, né? Um tipo que você vai selecionar só dois valores. Ou você pode só fazer um char de 1 lá e permitir que cadastre só M e F aqui, né? Masculino e feminino. Então, assim, você pode definir algumas coisas quando você define seus campos, quando você cria a estrutura da sua tabela. E isso já vai te ajudar na hora de fazer os registros. Vai evitar que você cadastre aqui M e masculino embaixo, por exemplo. Se esse cara aqui é um char de 1, você só pode colocar um valor. Então, enfim, tem uma porção de techniques aqui que a gente, né, como eu disse, a gente não pode aprofundar muito, senão a discussão aqui vai longe, mas é mais para vocês entenderem os conceitos básicos. Nesse exemplo aqui, então, cadastrei aqui 3 nomes aqui, né, 3 alunos aqui, onde os IDs eu marquei de verde aqui porque o ID é meu campo-chave, ou seja, é o campo que nunca pode ser repetido. O banco vai garantir que isso não aconteça. Obviamente o Excel não vai fazer isso, né? Se eu colocar um 001 aqui, ele vai deixar, mas o banco nunca vai permitir que eu cadastre um novo 001 aqui, porque o 001 já existe, tá? Então isso é uma das funções básicas do básico aí de uma ferramenta de banco de dados. E aqui na outra tabela aqui, né, o que seria uma outra tabela aqui, eu cadastrei cursos, eu coloquei aqui 2 cursos aqui, o SAP e o Excel. Percebam que os valores são os mesmos da outra tabela, né? Pode ser perfeitamente porque são tabelas independentes. E aqui o relacionamento entre as duas coisas. Então aqui eu estou dizendo que, aí é o que o Beto falou, né? Eu estou dizendo que o aluno 1 está matriculado no curso 1, no caso de SAP, no caso o aluno lá Diego, né? Está cadastrado no curso 1, e o aluno Diego de novo está cadastrado no curso 2, que é o curso de Excel. E assim vai. Então nesse caso, essa tabela aqui é o que a gente chama de chave composta, né? A chave dessa tabela aqui já é a junção dessas duas informações. Eu posso ter outros campos aqui, obviamente, que são atributos dessa junção entre o aluno e o curso. Então, por exemplo, eu posso ter aqui data de matrícula, Diego, que é um só atributo uma da junção entre as duas. observação. Sim. Rogério, a estruturação é bem parecida com a estruturação do Power BI, né? Para montar as chaves. Exatamente, Thiago. Exatamente. O que fica por trás é isso aí que eles estão comentando, né? O que tem por trás do BI é isso aí que eles estão comentando. Quando você olha lá para o Power Query lá dentro do Power BI, é isso aí. Que na verdade vem lá né? A maioria é alimentado lá sei lá, de uma base de dados que normalmente também é composta dessa mesma forma que eles estão explicando aí. Mas é isso aí. Linhas e colunas como atributos e como registros, é bem esse conceito aí. Chave primária, chave estrangeira e por aí vai. É o que eles estão falando de não entrar no Techniques, né? Tanto que se você formatar as tabelas dessa forma, Thiago, bem bonitinho, né? Cada coisa com a sua identificação e a relação entre isso tiver coesa, o Power BI ele funciona perfeitamente na relação. Quando você vai ali fazer a tratativa ali, ligação das tabelas, e automaticamente quase que ele reconhece isso assim, de imediato. Né? Então você consegue montar o diagrama de relacionamento ali, ou seja, você sabe o que está ligando com qual chave direitinho. Ou seja, o BI funciona bem. Quando o BI não funciona bem, o cara pega um monte de planilha Excel, ele tem que tratar na unha cada planilha e garantir que isso aqui que a gente está fazendo aconteça, que é o que o banco de dados faz para a gente. Aí o BI consegue trabalhar um chuchuzinho. É por isso também, só complementando, né? Só por isso também que normalmente quando você vai buscar dados, né? Quando você vai importar dados de alguma base qualquer que seja, você entra sempre por aquela opção de transformar dados, né? Que é o que o Beto acabou de falar. Quando os dados não estão na estrutura que seria o ideal, né? O que deveria estar, talvez. Aí é onde você começa a fazer todo esse ajuste para colocar no mínimo ali desse formato aí para funcionar bem. Sim, exato. Boa. Então, ó, o que eu mais preciso que vocês guardem aqui, então, pessoal? A questão de tabela, né? Do que é uma tabela em si. 2, questão de campo-chave, tá? Então vocês precisam entender que nesses exemplos que eu dei aqui, né? O campo-chave aqui é o ID, o campo-chave aqui também é o ID, que aqui eu chamei de curso, né? Mas eu posso chamar de qualquer coisa aqui, mas também é esse campo aqui que está marcado em verde. Então é esse cara que permite, que garante que isso aqui não vai ser duplicado. A questão 3, a questão de atributos, né? Ou seja, quais são os outros campos aqui que não são chave, né? Porque eu posso perfeitamente aqui ter um outro Diego Cabral, concorda? Eu posso ter duas pessoas que chamam Diego Cabral, mas ele nunca vai ser o 001, ele vai ser o 004. Esse cara aqui é uma outra pessoa que nasceu num outro dia, né? Esse cara aqui nasceu, sei lá, dia 8 de maio de 1994. Tá? Então eu posso ter esses campos aqui repetidos, né? Mas é porque isso aqui é um atributo, isso aqui não é o campo-chave. E eu posso definir que o meu nome é campo-chave. Tem umas loucuras desse tipo aí, né? Bom, não vou nem entrar nesse mérito não. Mas enfim.
Aqui, então aqui eu tenho o cadastro dos alunos, onde esses caras aqui são meus atributos, né? Nome, data de nascimento e sexo. E no caso do curso aqui, por exemplo, eu coloquei a descrição e o instrutor. Coloquei dois nomes fictícios aqui, Daniel e Marcelo. Beleza. Essa tabela é uma tabela que relaciona as duas anteriores, né? Uma tabela que a gente chama de tabela de relacionamento. Então é o que eu falei aqui. Nesse caso aqui eu estou dizendo que o aluno 1, que no caso é o Diego, sou eu, sou cadastrado nos dois cursos. E isso aqui já é um atributo da junção entre as duas coisas, entende? Ou seja, a data da minha matrícula naquele curso, a data da matrícula do Diego naquele curso é 1º de novembro de 2023. A data da matrícula do mesmo Diego em outro curso, que é o curso de Excel, foi 1º de junho de 2022. Então, isso aqui já é um atributo dessa tabela aqui, que é a tabela de relacionamento. Até aqui tá tranquilo? Tá claro para todo mundo? Alguma dúvida? Ok, tranquilo. Ok, hoje eu tô fazendo um resumo da aula. Beleza, boa. Ajuda demais. Então, aqui o que a gente tem que guardar por enquanto são essas informações, tá? Segura isso aí que daqui a pouco a gente vai ver isso na prática no Excel. Aqui nós estamos no modo brincadeirinha, né? Daqui a pouco nós vamos falar sério lá no SAP, porque as tabelas lá são enormemente maiores, obviamente, né? Eu vou até partir de uma tabela mais simples ali, mas depois nós vamos começar a engrossar o caldo ali. Então, vamos lá. Vamos mostrar isso aqui na prática agora no SAP, beleza? Aliás, deixa eu só ver. Ah, tá. Tem um detalhe importante. A gente falou sobre tabelas aqui e eu tinha colocado aqui no material. Cadê você, material? Ah, tá no tab aqui. Para a gente falar sobre estruturas e views. Eu não vou entrar nisso aqui por enquanto para não confundir, tá? Vou preferir mostrar a tabela lá primeiro, daqui a pouco a gente volta. Então eu coloquei aqui a questão de campo-chave, né? A gente já falou do campo-chave. E formato de campo eu passei meio por alto, mas é aquilo ali que eu falei sobre o tipo do campo, né? O campo pode ser do tipo numérico, pode ser do tipo texto, pode ser do tipo data, pode ser do tipo boolean, né? Quando a gente fala boolean é um verdadeiro ou falso ali. E N outros tipos, tá? Mas por enquanto o que a gente precisa entender é que existem formatos de campos diferentes e isso é definido lá no corpo da tabela. Tá? Então, quando eu estou criando minha tabela, eu preciso dizer campo a campo quais vão ser os campos ali da minha tabela e qual que vai ser o formato de cada um. Tá? Isso é bastante importante na hora que a gente for olhar ali para SAP. Isso tudo aqui, gente, começando pelo porquê, né? Ou melhor, não começando, mas falando um pouco do porquê, na vida de um funcional, isso aqui é vital, tá? Por quê? Te ajuda a resolver N problemas, você precisa entender de onde estão vindo aqueles dados para resolver vários problemas ali do dia a dia, tá? Várias situações ali do dia a dia. Esse é o ponto 1. Então, só conhecendo as tabelas, entendendo esse conceito de tabela, você consegue se virar e buscar as tabelas. Você não precisa decorar o nome de todas as tabelas do SAP. Não tem necessidade nenhuma disso. Apesar de que, naturalmente, muitos funcionários decoram muitas. Eu sei o nome de umas 50 tabelas do SAP fácil. Ou mais. De cabeça. Mas é questão de experiência. Você lida muito com elas ali, você acaba guardando, né? Mas eu não tenho por que ficar guardando isso de cabeça, tá? Um Google de 30 segundos e eu descubro o nome de todas as tabelas que eu quiser. Ou menos do que 30 segundos. Então não precisa se preocupar em ficar guardando nome de tabela, não. É a mesma coisa que eu costumo falar com o nome de transação. Ajuda pra caramba, vai fazer você fluir mais. Mas não precisa, tá? Então esse é um ponto, essa questão de resolver os problemas, né? Você acaba conseguindo desenrolar sozinho muita coisa ali que você não vai precisar de ABAP, você mesmo consegue ir ali na tabela e caminhar sozinho. Esse é um ponto. Segundo ponto, sempre que você for criar uma especificação funcional, ou seja, fui lá na área, entendi a necessidade, que aí é o trampo, né, do funcional, do analista de negócio ali, do funcional ou do analista de negócio, fui ali na área, entendi a demanda, voltei para conversar com a ABAP para especificar ali o que eu preciso, caso eu precise de um ABAP. Se eu for construir uma especificação funcional para um ABAP, eu preciso passar para ele o nome de algumas tabelas, na grande maioria dos casos. Vão ter casos em que não, em que às vezes é um bugzinho ali em algum programa, alguma coisa que eu não vou precisar entrar nesse métier de tabela. Mas na maioria precisa, tá? Então eu preciso falar para ele ali, ó, a gente tem que fazer um select ali na tabela tal para buscar tal informação. Vamos supor que eu tenho um relatório e a demanda ali que eu fui buscar ali na área foi a inclusão de um campo a mais naquele relatório, né? Eu tenho um relatório ali, sei lá, de vendas, por exemplo, onde eu tenho 10 colunas, eu quero incluir a 11ª ali, que foi a solicitação que o Gustavo, enquanto analista de logística ali, me fez. Falou, se tivesse a informação tal nesse relatório aqui, ia me ajudar demais, cara. Sei lá, eu tenho um relatório de vendas aqui, eu queria saber de qual depósito que esse material saiu. Se essa é uma informação relevante, vamos lá buscar. Às vezes o relatório está fácil, às vezes já está pegando a tabela que eu preciso e tal. O que eu vou precisar fazer? Descobrir em qual tabela que está o campo de depósito, né? Entendendo como que ele se relaciona ali com as informações de vendas.
E vou lá e vou especificar para o ABAP. Falar, galera, o ABAP, é o seguinte, a gente tem esse relatório aqui, ó, a gente precisa incluir essa tabela, que é esse campo que está na tabela tal, e é isso. Você vai passar um selectzinho básico ali para ele e ele já vai saber o que precisa fazer. O ABAP já vai conseguir andar ali sozinho, tá? Então por isso que isso é importante. Mas vamos lá, vamos ver isso aqui na prática então. Vou abrir o meu Vamos lá. SAP. Oi, fica à vontade. Um outro comentário. Quando você fala do select aí, também você acaba meio que passando pelo Technicase. Eu tô vendo você citando select aí várias vezes, né? E eu acho que eu tenho quase certeza que uma parte do pessoal tá boiando o que é o select. Relaxa, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Eu vou mostrar exemplos aqui e a gente vai falar do select. O select é o comando que você usa de banco de dados para buscar dados de uma tabela, tá? Mas o que o meu irmão tá falando aí faz sentido. Então, quando eu vou fazer um select ali, na verdade o que eu tô falando é, vou buscar a informação tal da tabela tal, muito no contexto de relatório ou de programa, né? Aqui o exemplo que eu dei foi de relatório, mas eu posso precisar também no meio de um programa, buscar uma informação X para fazer um processo tal dentro daquele programa, né? Então eu vou na tabela Mara lá, por exemplo, que é a tabela principal de materiais, para buscar a informação lá de, sei lá, grupo de mercadoria, que foi o campo que a gente utilizou aqui já no passado, para fazer um determinado processo no programa. Eu quero que esse programa aqui só funcione, esse programa aqui ele só tem razão de existir para materiais do grupo de mercadoria tal, do grupo de mercadoria 001 lá, que é um grupo, um agrupamento qualquer. Na hora que eu vou mandar isso para a ABAP, eu já falo para ele de qual tabela que eu estou buscando, qual que é o campo que eu estou buscando, qual que é o valor que eu estou buscando, né, nesse caso. Quando o campo tal for igual a 001, então na hora de fazer esse select ali, eu já mando o select pronto para o ABAP, né? Mas para entender como funciona o select, primeiro eu preciso entender como funciona uma tabela, tá? Então eu estou citando select aqui, mas primeiro nós vamos dar uma olhada nas tabelas aqui, daqui a pouco a gente volta no select, tá bom? Então eu vou pegar um exemplo de uma tabela pequenininha aqui no SAP. Ó. Então essa transação que eu estou aqui se chama SE16N. Deixa eu colocar o nome aqui. Então tá aqui embaixo, ó, SE16N, que é a transação onde eu faço exibição de dados de tabelas aqui no SAP, tá? Uma das nossas amigas, SE16N, tá? A gente vai usar com bastante frequência. Então repara aqui que o único campo que eu tenho aberto aqui é o campo tabela, né? Então a primeira coisa que eu preciso informar aqui é qual tabela que eu estou querendo consultar. Então essa transação aqui eu vou conseguir consultar todos os dados que existem na tabela tal. Nesse caso eu vou na tabela MACT. Essa tabela aqui é a que tem os textos dos materiais, tá? Por que eu estou usando a MACT? Porque ela é uma tabela pequena, ela só tem 4 campos aqui, tá? Então fica mais fácil. Sendo que denominação e denominação aqui é a mesma coisa, só um em uppercase e o outro normal, em letras maiúsculas, né? E o outro normal aqui. Então vamos considerar que aqui a gente tem só 3 campos, tá? O material, o idioma e a denominação. Então a MACT é onde eu tenho os textos breves dos materiais, tá? Então quando eu coloco o nome da tabela aqui, ele já me traz aqui a descrição para eu ver se é aquilo ali mesmo que eu preciso. Como eu disse, eu sei isso aqui porque eu sei de cabeça o nome de muitas tabelas no SAP, mas com o Google aí de 10 segundos a gente encontra qualquer uma que a gente precisar. Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou listar todos os materiais que... Aliás, não vou não. Eu vou pegar um material específico aqui primeiro. Vou pegar esse 100.400 aqui, que é o mesmo que a gente usou na aula anterior aí para fazer o teste lá de vendas, tá? Então eu passo o código do material aqui e vou executar lá no reloginho ou vou dar um F8, né? Olha o que ela traz, o que essa transação traz. Então ele gera um ALV aqui para mim, né? Olha o nosso amigo ALV aparecendo aqui de novo, onde eu tenho o mesmo material, o 100.400 aqui aparecendo N vezes. Por quê? Porque essa tabela, ela guarda o texto independente do idioma. Como isso aqui é um negócio feito pela SAP, né? Esse material aqui é um material cadastrado pela SAP para dar essa estrutura de banco de teste que a gente usa e tal. Eles estão cadastrados em todos, quer dizer, em vários idiomas, tá vendo? Não em todos, né? Mas em vários idiomas. Olha ele em português aqui, ó. Então o PT aqui, né, obviamente significa português. Olha lá, ó. Eletrônico, eletrônico. Então esse material aqui é um eletrônico, tá? Então reparem que aqui está em letra, né, só com a primeira letra maiúscula, aqui está em letra maiúscula, porque é isso que esse campo aqui faz, tá? É o mesmo texto, sempre em letra maiúscula. Em chinês ou japonês aqui eu não sei dizer se está se tá em letra maiúscula ou não, mas eu acho que sim. Então é isso que esse campo aqui faz. Beleza, então eu tenho aqui o código do material, o idioma e o texto. Opa, já tem uma informação aqui útil. Então se eu quiser buscar só a informação aqui que em português, né, que é o que me interessa, eu posso vir aqui na tela anterior e só passar aqui o PT. Né, na tela de seleção, rodei,
ele vai trazer uma linha ao invés de trazer aquele monte, certo? Então, beleza. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu quero destacar. Percebam que ele deixa em azul alguns campos e os outros em preto aqui, tá vendo? Eu vou mostrar na Mara rapidinho aqui, só para vocês verem isso de forma mais explícita. Ó, a Mara é a tabela mestre de materiais, tá? Dados gerais de material. É a principal tabela de materiais da SAP. Reparem que aqui ignora o mandante, tá, gente? O mandante vai aparecer em todas, tá? Esquece o mandante. Reparem então aqui que só o material que está em azul. Porque isso significa que este é o campo-chave dessa tabela. Tá? O SAP faz isso para facilitar a nossa vida. Ele já destaca aqui em azul. Na MAC-T, reparem que está o material e o idioma. O que isso significa? Ó? Lembra do que eu falei aqui? Ó, as coisas começando a conectar com o que eu falei aqui do Excel. Ó. Lembra que eu falei que o ID era o meu campo-chave e que nesse caso... Cortei. Quem tinha caído aí? Desculpa. O Beto desceu lá pra recepção do hotel pra melhorar a internet dele. Ah, foi mal, não tava conseguindo ler as mensagens. Desculpa aí a sumida. De boa. Então aqui, ó, voltando fazendo um paralelo com o exemplo que eu tinha dado, né? Aqui eu tinha citado que esse ID aqui era o nosso campo-chave, né? Para esse exemplo aqui, ou seja, é o que não permite repetição. Só que aqui é um exemplo mais simples, onde eu tenho um único campo-chave, mas uma tabela pode ter vários campos-chave, tá? É o que a gente chama de chave composta. De novo, não vou descer muito no Technicase aqui não, mas isso é o básico aqui que eu preciso que vocês entendam. E essa tabela mostra bem isso. O que significa uma chave composta? Significa o seguinte: eu posso repetir um valor da chave, eu posso repetir um dos campos que representa a chave, mas não posso repetir os dois. Então observem aqui o seguinte: quando a gente olha para o 100 400, eu tenho o 100 400 várias vezes, mas o idioma vai ser diferente. Do mesmo jeito que eu vou ter o contrário, né? Se eu passar PT aqui, vai ter 1 milhão de registros aqui, vai ter todos os materiais que estão cadastrados no idioma português, mas não vai repetir o campo de cá. Deu para entender? Eu posso repetir um deles, mas não posso repetir a combinação entre eles, porque é a concatenação entre eles que forma a minha chave, né? Ou seja, a junção entre os dois que forma a minha chave. Isso aqui é uma chave composta. Ô Diegão, aí essas chaves compostas, elas são destacadas em azul lá na tabela anterior para a gente definir, para a gente ter a ciência que são compostas ou não? Isso, para a gente ter a ciência que elas são chave. Então eu posso ter uma única chave ou mais chaves. Então nesse caso aqui eu tenho duas chaves, material mais idioma, e na outra tabela que eu dei de exemplo aqui na Mara, eu só tenho uma chave que é o material. Então aqui vai estar sempre destacado em azul quais são os campos que fazem parte da chave, que pode ser 1 ou N. Pode ser 10 campos-chave. Então aí começa a ficar mais improvável de eu ter uma repetição, né? Porque se eu tenho 10 campos-chave, eu vou ter que repetir o valor nos 10 campos, para ele não me deixar repetir. Então, nesse caso aqui, sendo um único, eu nunca vou poder ter o mesmo material, o mesmo código aqui para dois materiais diferentes. Cada material tem o seu código. No caso aqui da Mara. Tá? Então, aquele código 100.400, né, que a gente pegou de exemplo, ele só vai sempre aparecer uma linha aqui na tabela, quando eu executar. Certo? E reparem que aqui ele também fica em azul mais escuro, tá vendo? Ó? Quando você roda. Que é a mesma coisa que estava aparecendo lá na outra, na MAC-T lá. Ó. Repara que os dois aqui estão em azul escuro, tá vendo? Ó? Uhum. Beleza, gente? Tá aqui tranquilo essa questão de chave? Sim. Ok. Então, beleza. Falamos de chave simples e chave composta. Então, por enquanto, o que a gente quer aqui é entender esse conceito para agora sim a gente falar do select. Por isso, mano, que eu te falei que a gente ia entrar no select aqui agora, que agora eu vou mostrar um exemplo do que seria um Entendi. select nessa tabela, tá? Eu queria mais mostrar a tabela primeiro, mas vamos agora explicar então como que eu consumo essa informação aqui, né? Ó, vamos pegar o seguinte contexto, né? Vamos imaginar que o que eu preciso seja, dentro de um determinado relatório, trazer a informação aqui do texto em português. Então eu quero trazer exatamente esse quadrante, essa célula aqui, né? Vamos chamar de célula aqui. Eu quero trazer exatamente essa informação aqui. O que eu preciso fazer para trazer essa informação? Eu preciso dizer o seguinte: select é uma instrução básica de SQL, tá? O SAP
ele usa uma estrutura um pouquinho, uma sintaxe um pouquinho diferente, mas instrução SQL é básica, assim, para 90% dos casos ele vai usar uma instrução SQL. O que é uma instrução SQL? É quando eu dou um select numa determinada tabela. Sim. Então, Sim, senhor. beleza. Então, continuando aqui. Ó, então, antes de pegar essa célula específica aqui, né, que é o exemplo que o fim que a gente está querendo dar, vamos primeiro fazer o caso mais simples de todos aqui, que é um select full na tabela aqui que a gente chama, tá? O que é uma instrução SQL? Sempre vai começar, quer dizer, quando eu for fazer um select, né, quando eu for capturar dados daquela tabela, porque via instrução SQL você pode fazer qualquer coisa no banco, o que a gente chama de CRUD lá, você pode criar registros, alterar registros, deletar registros ou buscar registros, né? Nesse caso aqui, a gente, no nosso contexto, a gente vai estar quase sempre buscando registro, tá? A gente dificilmente vai estar alterando alguma coisa. Até altera, mas aí a gente precisa ter menos preocupação com a vida do ABAP lá, porque o ABAP já sabe o que precisa fazer, você não precisa dar a instrução SQL para ele. Então, no nosso caso, vamos focar em select de resultados, tá? Ou seja, em buscar os resultados de uma determinada tabela, beleza? Então, neste caso, vai sempre começar com um select. Se eu quiser buscar depois da instrução select, o que é o próximo parâmetro que eu passo? Qual o campo ou os campos que eu quero buscar, tá? No nosso caso, a gente vai dar um asterisco para buscar tudo, inicialmente, tá? E depois, a próxima linha, o que eu vou dizer? Oi. Eu posso só, um exemplo que o pessoal utilizou, né, na Engeman, inclusive, quando eu aprendi SQL, eu nunca esqueci. Uhum. Tipo, para quem, né, para armazenar, na verdade, não é uma fórmula mágica. Mas a instrução SQL, né, você pode decorar a seguinte frase, né, é você buscar, ou seja, selecionar alguma coisa de algum lugar que atenda às suas exigências, né? Aí depois a gente vai explicando o que é isso aí. Ou seja, o select, ele colocou aí, né, asterisco, ou os campos de onde você precisa, onde atenda às suas necessidades, às suas exigências. É Perfeito, Beto. Obrigado. mais fácil assim guardar assim. É isso mesmo. Na minha pós lá também, nessa aula de banco, foi esse mesmo exemplo aí. Perfeito. Então, assim, decorem essas três coisas aí, né? Selecionar alguma coisa, primeira coisa. De algum lugar, a segunda coisa. Que atenda às suas exigências, terceira coisa. Certo? Então, vão ser os três comandos que a gente vai falar aqui. Select, from e where. Tá? Então, o select é aquela coisa que você quer selecionar. Nesse caso, a gente quer trazer todos os campos. O próximo parâmetro que a gente precisa passar é o from. Ou seja, de qual tabela. Então, aqui nesse caso a gente vai passar o nome MACT, que é o nome da nossa tabela aqui em cima, certo? Select asterisco from MACT. Eu não vou passar o where por enquanto. Isso aqui é o mais simples que pode existir no mundo de um comando SQL, tá, gente? Selecionar alguma coisa de algum lugar. Eu nem vou falar do terceiro parâmetro por enquanto, tá? O que esse comando aqui vai me trazer de retorno? Tudo dessa tabela aqui. Não é isso aqui que vocês estão vendo, porque eu não falei que é o 100.400. É tudo mesmo. É todos os registros que existem nessa tabela aqui, tá? Eu não vou rodar um select full aqui, porque vai demorar para rodar, tá? Mas aqui, ó, nesse caso ele está mostrando 15 linhas, tá? Aqui em cima a SE16N já mostra quantos registros ele está trazendo. De um máximo possível de 500, porque ele limita aqui para não ficar demorando o meu select, né? Mas aqui ele está trazendo 15 linhas, que são esses 15 registros que a gente está vendo aqui. Se eu passar, por exemplo, o idioma aqui PT, né? Ele vai trazer uma linha. Mas eu posso trazer uma infinidade de linhas aqui. Então, o nosso select aqui nesse caso vai estar trazendo todos os campos da tabela todos os registros, desculpa, da tabela todos os campos e registros, na verdade, né, as duas coisas, da tabela MACT. Então, ele vai estar trazendo uma tabela enorme com 4 linhas. Deixa eu ver se tem muito registro aqui. Vou passar parâmetro nenhum. Ó, ele tá limitando em 5.000 aqui, porque eu limitei lá fora, tá vendo? Mas é registro que não acaba nunca mais aqui, ó. Aqui já tá mostrando 5.000 linhas. Se eu sair descendo aqui, eu vou ficar o dia inteiro rolando aqui, né? Mas é só para vocês entenderem o seguinte. Então, o que eu tô querendo dizer com aquele select ali? Na prática, aqui na SE16, o que eu quero que vocês entendam por enquanto é, aqui na SE16N, na prática, quando eu estou passando os meus parâmetros aqui, e quando eu dou o F8, na verdade o que ele está executando é um select na minha tabela. Nada mais é do que isso. Tá? Então, aqui é o meu from, né, do meu select ali, a instrução do meu select, o meu from. Aliás, deixa eu começar do select, né? Quando eu dou o select ali, nesse caso aqui que eu estou passando um asterisco, que eu estou dizendo quais são os campos que eu quero recuperar, são esses flagzinhos aqui, ó. Ele traz tudo marcado, mas se eu quiser eu posso trazer só algumas dessas informações aqui, né?
Se eu desmarcar esse aqui, por exemplo, ele vai trazer só esses 3 campos. Então é como se lá no meu select eu estivesse dizendo, seleciona este campo e este campo. Se eu tiver com todos marcados, é como se tivesse com asterisco, tá? No meu select lá. O from é aqui em cima, onde eu passo o nome da minha tabela. E o where, que é a cláusula que a gente não escreveu ali no comando SQL, são os valores que eu quero aqui, que são os filtros, né? Se eu quero trazer só esse registro aqui, então agora vamos voltar lá para o nosso select. O que eu teria que dizer aqui? Select asterisco from arc T, where o campo tal, que nesse caso aqui é o matnr, for igual ao valor 100-400. Isso aqui vai fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Deixa eu voltar com o meu marcadorzinho aqui. O que ele está fazendo na prática, quando eu dou esse F8 aqui, é exatamente esse comando aqui, ó. Até aqui tá claro? Quer perguntar alguma coisa? Quer me interromper? Tranquilo. Perfeito. Eu já brinquei na SE16 lá no QAS. É, dá pra fazer miséria lá, né? Dá pra Dá. buscar muita coisa. Beleza. Então até aqui, tamo junto, de boa. Então aqui o que eu estou definindo é o que... Aí então a gente voltando no exemplo do que o Beto falou ali, né? Estou selecionando alguma coisa de algum lugar que atenda a minha necessidade, que atenda o meu critério. Tá? Nesse caso aqui eu passei o matnr. Beleza. Ah, Diegão, mas e se eu quisesse fazer aquele outro exemplo que você deu antes? De buscar o material e só buscar a linha em português? Ó, a gente está começando a se aproximar do que a gente quer lá, que é buscar aquela célula que eu tinha dado no outro exemplo, né? O que a gente vai fazer aqui? Debaixo do meu where, eu vou colocar uma outra linha aqui que a gente chama de end. E vou passar o próximo parâmetro. Então eu vou dizer que eu quero que o campo tal, nesse caso aqui o campo se chama spras, seja igual a pt. Pô, Diego, você colocou umas aspas aí, velho. Por que você colocou essa porra? É porque sempre que for texto tem que ser entre aspas simples. Nesse caso aqui é um campo texto, nesse caso aqui é um campo numérico, então... Bom, deixa eu deixar esse cara aqui como aspas também, que também não machuca não, tá? Só para não confundir. Então nesse caso aqui... Aí para facilitar pra gente, né, que é mais pra turma do Excel, né, é a mesma ideia do PROC-V lá, que você tem que colocar um texto entre aspas, né? Isso. Exatamente. Então quando você vai tratar um texto, para ele entender que é texto, você tem que colocar as aspas simples ou duplas, dependendo do lugar onde você estiver, né? No caso aqui tem que ter aspas simples. E depois, Cabral, à medida que a gente for evoluindo, acho que de forma fica até didática, a gente vai relembrando e pincelando esses conceitos que você explicou, quando a gente mostrar as tabelas, né, mostra a chave estrangeira dentro de uma outra tabela, os tipos de dados, né, que à medida que começar a ver alguma coisa outra, dá para mostrar aqui que é um string, um char inteiro. Sim, já vou mostrar aqui, mais claro, né? Então, pessoal, não fiquem ansiosos não, né? Aprendendo esse conceito que está sendo explicado aqui na aula, já está de bom tamanho, para vocês entenderem o que é o banco de dados e como é que ele funciona. As fichinhas vão caindo aí na cabeça de vocês, não fiquem ansiosos, não. Né? E outra coisa, pode procurar, quem quiser expandir, que vai ser legal, né? Sempre é útil, dá uma pesquisada rápida no YouTube, cara, que tem muita coisa grátis que dá para entender, assim. Ih, fácil. Nossa, infinito. Muito. Vamos botar aí essas explicações que o Cabral demos no bolso. Sem dúvida. Tá? Fica a dica aí. Sem dúvida. E ninguém, de novo, né? Ninguém precisa se tornar especialista em banco, não, viu, gente? Isso aqui é assunto para uma pós-graduação. Dá para você ficar 1 ano e meio estudando banco de dados, tá? É muito, muito, muito mais complexo do que isso. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. O que a gente precisa entender é o básico sobre o banco, tá? Isso já vai atender a nossa necessidade. Enquanto funcionais, ó, vou falar para vocês uma coisa aqui, eu vou afirmar categoricamente. Para se tornar um excepcional funcional, o melhor funcional do mundo, não precisa conhecer mais do que 10% do que oferece um banco de dados, tá? Guardem isso aí. É um cara que precisa conhecer o básico de banco para conseguir se virar bem como um bom funcional, tá? Ele precisa entender e saber para que aquilo ali vai ajudar ele, tá? Não precisa ser nenhum especialista, não. Beleza? Eu ia falar exatamente isso, Cabral. É só entender o conceito, como é que funciona, de onde as coisas vêm, para poder saber fazer as coisas funcionarem, até mesmo para resolver algum problema, né? Tipo, você vai ver uma chave lá, esse campo vem de tal lugar. Então, assim, vai dar para vocês aí um mundo de possibilidades. Vocês não precisam ser mestres no negócio mesmo. Sabe? Ó,
Voltando aqui então no exemplo que eu falei, né? No exemplo não, no objetivo que a gente tinha aqui então de trazer aquela célula específica, né? Voltando aqui, ó. Então a gente quer trazer esse valor aqui, né? A gente está quase lá. O que isso aqui está retornando? Qual que é a diferença do que a gente quer para o que a gente tem aqui por enquanto? Este comando aqui estaria retornando a linha inteira. Eu não quero a linha inteira, eu quero só o texto eletrônico. Porque naquele ponto do meu programa, eu preciso do texto eletrônico. Então aqui, a gente está trazendo a linha inteira. Então vamos lá. O que aquele nosso comando SQL está trazendo? Exatamente isso aqui, né? Que foi o que a gente tinha rodado aqui antes, ó. Ele está trazendo essa linha, ou seja, está trazendo as 4 colunas aqui, tá? E se a gente quiser trazer só esse cara aqui, então? O que a gente tem? A gente tem que vir aqui no... Peraí, deixa eu voltar aqui. E falar qual que é o campo que a gente quer trazer no nosso select. Então, ao invés de colocar ali o asterisco, eu vou substituir esse asterisco aqui pelo campo que eu quero. Então, eu quero trazer o campo mactx da tabela mact quando esses parâmetros aqui forem verdade. Pronto, isso aqui vai retornar exatamente o texto eletrônico. Esse é o retorno do meu select. É o resultado disso aqui. Eu estou trazendo só o texto que eu quero. E se eu quisesse trazer o outro campo lá, eu quero em letra maiúscula. É o mactg, que é esse cara aqui de baixo. Tá? Então aqui eu falo qual que é o campo que eu quero trazer no meu select. Até aqui de boa? Beleza. Sim. Maravilha. Então tá. Conseguimos construir um select básico aqui. Agora vai ser... Opa! Agora vai ser o seguinte, ó. Então vamos voltar aqui na Mara, que é a tabela mais monstrinha, que tem um monte de coluna aqui, ó. Ah, tá. Até antes de eu fazer isso, deixa eu só mostrar aqui então como que eu faria isso no SE16N, né? O mesmo exemplo que a gente construiu ali. O que eu tinha que fazer? Preencher esses dois campos aqui, que seriam as minhas cláusulas where, né? O código do material e o idioma, e desmarcar aqui todo mundo e deixar só o mact. Olha lá, ele vai trazer exatamente só o eletrônico. Tá? O que ele está construindo aqui por trás, gente, quando eu faço aqui, é exatamente o select que a gente escreveu ali. Tá? Idêntico àquilo que vocês viram ali. Inclusive, tem até um jeito aqui que dá para ver essa instrução. Mas eu não lembro como que é. Tem um lugar aqui que você entra no programa da SE16N e roda desse jeito aqui, dá para ver a instrução. Mas enfim, ele vai construir exatamente isso aqui, ó. Tá? Beleza. Então agora vamos lá na Mara. Ô, Josh, agora eu coloco 2A aqui. Então beleza, a Mara tem, como eu disse, uma porção de campos aqui, né, que é grande parte das informações que a gente visualiza quando a gente abre lá a transação MM03, tá? Então isso que a gente está vendo aqui, ó, essas informações todas aqui, ó, a data de criação dele, quem que foi o cara que criou, a última modificação dele, etc, etc, etc. Olha lá, por exemplo, o tipo de material que eu falei aquela hora eu falei foi do grupo de mercadoria, né? O grupo 001 que eu citei de exemplo lá. Ó, por coincidência, esse cara é 001 também. Tá tudo aqui, tá? Todas as informações que a gente precisa estão aqui. O tipo de material dele que é Halb, que é um material intermediário. Dá pra gente trazer tudo que a gente quer aqui. Beleza, então agora vamos fazer um outro exemplo aqui, então num lugar um pouco mais complexo. Vamos trazer fazer um select com todos os materiais do tipo Halb. Aqui, ó, tipo de material, Halb. Eu ia te perguntar agora se essa classificação Halb era padrão do SAP. Padrão. Ó, nesse caso aqui ele trouxe 4.892 registros. 4.982 ocorrências aqui, né, com o tipo de material igual a Halb, tá vendo aqui? Então, na prática a gente está fazendo aqui é filtrando. Vamos traduzir esse select aqui então lá no nosso select. Ó, vamos exercitar aqui, vamos construir um select novo. O que ele está fazendo aqui na prática? Select asterisco, porque eu não defini qual o campo que eu quero, eu estou trazendo todos, né, até aqui. From tabela Mara, que é a tabela que a gente está aqui agora, where. Vamos voltar lá para a gente ver o nosso campo. Como que chama o nome? mtart, Isso. where mtart igual a Halb. Aqui, né? Retomando. Eu marquei só os 3 campos para a gente trazer só os 3 ao invés de trazer todo mundo, mas eu continuo com o mesmo critério. Então o que acontece aqui no nosso select?
eu passo a trazer só as informações que eu quero. Nesse caso, estou trazendo o matnr, o lvorm e o mtart. Então, aqui, ó, matnr. Eu tiro o meu asterisco, né, e coloco aqui matnr, vírgula, o outro campo que eu quero, lvorm, vírgula, mtart. Oi, mtart. Da tabela Mara, continua. Quando o mtart for igual a halb, continua. Tá? E nesse caso aí, ele vai buscar de 3 tabelas o mesmo objeto. Não, vai buscar 3 campos de uma única 3 tabela. campos de uma única tabela. Isso. Tá? Então eu estou buscando só os campos que me interessam, só 3 colunas aqui no caso, né? Ó. Eu tava esperando você usar a palavra coluna. Ah, É, tá mais claro. Aí, ó, viu? Porque ia sair esse comentário aí, ó. Ah, é isso aí. Então eu estou buscando as 3 colunas da tabela Mara quando o mtart for igual a halb. Ou seja, os materiais do meu tipo halb. Tá? mano, posso só fazer um comentário? Vai lá. Pra gente que é leigo, ô, Thiago, ali no select que o Diego tá colocando, quando ele coloca o asterisco que traz tudo, são todas as colunas. O select traz os atributos, entendeu? Aquela linha de select lá, quando ele coloca o asterisco, é para trazer todas as colunas. Quando ele especifica igual tá ali, aí ele tá selecionando quais colunas ele quer trazer, entendeu? Por isso que eu sabia que a hora que ele usasse a palavra coluna, alguém ia soltar esse, ah, tá. Porque comigo foi desse jeito, por isso que eu entendi, que eu pensei dessa forma. Beleza. Certo. Isso mesmo. Isso mesmo? Isso mesmo. Beleza, então aqui a gente está trazendo só os 3 campos que nos interessam, né? As 3 colunas que nos interessam para o nosso select aqui. Beleza, agora eu vou colocar mais um critério aqui, ó. Além de trazer só os tipo halb, eu quero só o que tiver como eliminado, tá? Só o que tiver marcado para eliminação. Então eu vou trazer aqui quando lvorm, que é o outro campo lá de marcado para eliminação, for igual a x. Olha lá, o que antes tinha 4.892 registros, agora só tem 38. Porque esses aqui são o que alguém marcou para eliminação por algum motivo. Tá? E se eu quiser diferente disso, no meu select aqui, eu vou colocar, ao invés de colocar o símbolo igual, eu vou colocar um diferente, que é esse cabrito aqui, ó. O maior que e o menor que, um virado para o outro. No caso, ao contrário, né? Um menor que e um maior que. Diferente de x. Que aqui quer dizer o quê? Vou dar um duplo clique. Aliás, eu vou clicar nesse botãozinho aqui. E aqui eu tenho várias opções diferentes. No nosso caso aqui, o que a gente quer é selecionar o que está diferente. Então aqui, ó, selecionar diferente. Diferente de x. Vou rodar. Agora vai trazer 4.000 e cacetada de novo. Antes eu estava trazendo o que está eliminado, agora o que não está eliminado. Olha lá, 4.854. Né? Ou seja, todos os meus registros do tipo halb que estão ativos nesse ambiente do SAP. Até aqui de boa? Beleza. Então, beleza. Fazendo alguns exemplos aqui. Estou pegando uma tabela maiorzinha aqui só para a gente poder ter mais campos para brincar, né? Mas é a mesma coisa do que a gente estava fazendo aqui na MacT, né? Só que agora com critérios diferentes. Mas é a mesma coisa. Beleza. Então aqui o céu é o limite. Aqui você vai definir o que você quiser, né? Quais os campos que eu quero trazer, de qual tabela, de acordo com os critérios X, Y, Z. Aqui eu estou colocando 2 critérios, mas eu posso sair metendo critério aqui, tá? Fazer quantos forem necessários. Firmeza? Agora nós vamos olhar uma outra coisinha que é, vou numa outra transação, que é a nossa amiga SE11. Aí já é um pouco mais técnico, mas é legal vocês verem também. O que a SE11 faz? Lá, a gente lembra que eu falei que a gente pode ter tabelas que são tabelas vazias, né? Quando a gente estava falando lá do Excel. Então, ali a gente estava vendo os dados que já existem naquela tabela que alguém criou no passado. Aqui a gente vai ver qual é a estrutura da tabela. Ou seja, quais são os formatos de cada campo. Isso aqui vocês vão precisar menos, mas é legal também que vocês conheçam, tá? Então, entrando na transação SE11, você consegue ver qual é a estrutura da minha tabela, ou seja, quais são os campos e os formatos de cada campo. Tá, eu vou na MacT primeiro, que ela é mais pequenininha, né, mais fácil, mais curtinha. Vou clicar aqui em exibir. Ignora o mandante, igual a gente fez no outro lá, né, e vamos olhar daqui para baixo. Então, a gente tem os 4 campos que a gente viu lá, ó, o número do material, o idioma, o texto breve e o texto breve em letras maiúsculas. Tá? Então reparem aqui, ó, esse aqui é o nome técnico do campo,
MAC-NR, S-Pras, MAC-TX e MAC-TG, que é o que a gente estava vendo aqui, olha lá, ó, MAC-NR, S-Pras, MAC-TX e MAC-TG, tá vendo? Ó? MAC-TX e MAC-TG, tá? Olha aqui a questão do campo-chave, ó. O que tá lá em azulzinho. Ó os dois flags aqui, ó. Quem são os campos-chave dessa tabela? Esses dois cabritos aqui, o MAC-NR e o S-Pras, ou seja, o material e o idioma. Tá? Então aqui ele está fazendo tecnicamente aquele azulzinho que eu mostrei para vocês lá na S16N. Beleza. Com relação ao campo MATNR, qual que é o tipo dele? Ele é um campo char, ou seja, ele é um campo de texto. Tá? Esse char aqui é um negócio do SAP, mas SQL chama isso aqui às vezes de outras coisas. O Oracle chama de um jeito, outras linguagens vão chamar de outro, mas esse char aqui é um nome bem comum para quando você está tratando com campo texto, que é um campo alfanumérico, na verdade, né? Ele aceita letras, números, caracteres especiais e tal. Então aqui é um char de 18 posições. Ou seja, ele aceita até 18 caracteres quando você vai definir lá o código do material. Não tem casa decimal nesse caso, porque não é um campo numérico, né? Se fosse um campo numérico, eu teria que definir aqui obrigatoriamente quantas casas decimais eu tenho. E aqui a descrição breve do meu campo, que é o que vai aparecer lá nas transações. Então, todo lugar que eu for consumir essa tabela aqui, eu vou enxergar esses nomes aqui. Tá, então isso aqui é mais para vocês saberem que dá para ver aqui os detalhes. Aqui nesse caso do S-Pras, por exemplo, ó, é um length de 1. Isso aqui também é um negócio que complica um pouquinho, porque tecnicamente está de um jeito. Se você for observar lá na tabela, ele está de outro jeito, ele não está como um length de 1, né? Ele está como mais, ele mostra 2 caracteres lá, mas aí é outra coisa mais complexa, eu não vou entrar nisso aqui não. Mas aqui tem os formatos de cada um dos campos, com as suas respectivas informações para cada tabela. Tá? Se a gente entrar aqui na Amara, ele vai mostrar uma chuva de campos aqui com todos os seus detalhes. Isso aqui às vezes é importante, tá? Às vezes você precisa saber isso aqui para colocar, para usar aquela informação no determinado programa. Até aqui de boa? De boa. Chuchu, beleza. Boa. Então beleza. Como que eu vejo a lista das tabelas que a gente tem? Isso não tem muito no lugar não, Tem pronto não? não, viu, Jorge? Google, Tá. no Google. Google. Beleza. Não, às vezes tinha alguma coisa aí, trazia Não, uma lista e tal. Beleza. não tem. Porque Eu acho que até pode ter, ô, Cabral, mas o SAP tem umas coisas que são meio que a caixinha preta, cara. Tipo, até precisar a gente nunca sabe. porque na verdade a pergunta de volta pro Jorge é: o que você tá chamando de a gente tem? Né? A gente tá falando do quê? Do Não. standard do SAP, da É do CBMM? standard. Ah, cara, é tanta tabela, mas tanta tabela. Não, pois é. Eu queria só listar aqui pra ver os nomes. O que que eu... O SAP é curiosidade, só. muito descomunal, cara. Nada Uma coisa útil, não. descomunal, assim. absurdamente grande, é uma coisa assim, Uhum. É monstruosamente muito grande, fora da assustador. curva, porque tem muita tabela de apoio que, tipo assim, que é de parâmetro, de outras coisas. Não é só tabela de dados, não. Tranquilo. É assim. Mas Chega pra a ser ajudar vertiginoso. nisso, Jorge, o que que eu fiz? Eu comecei a escrever aqui, ó, essa abinha aqui, ó, tabelas principais, tá vendo? As que a isso gente aí. mais vai usar, Entendi. mais comuns, tá? As mais utilizadas no dia a dia. A Amara tá aqui, ó. A Amara e a MACT, por exemplo, que a gente acabou de usar, estão aqui, tá Aham. vendo? São tabelas de Beleza. MM. Então a Amara é de dados básicos aqui de material e a MACT são os textos, né? Os nomes dos materiais. E aí eu coloquei algumas aqui, mas isso aqui é tipo assim, se eu colocar todas as que eu conheço, eu devo chegar aí em 2% do que existe no SAP. Uhum. Entendeu? É tabela que não acaba Beleza. nunca mais. Ou menos, talvez 1% do que tem no SAP. É tabela pra cacete. Bom, beleza. Então voltando aqui. Então agora, para finalizar esses minutos finais, voltando aqui na nossa apresentação, a gente tem a nossa querida e amada SQVI. Então a gente falou aqui da SA16, que a gente acabou de olhar aqui agora, né? Ah, tá, tabela de cabeçalho item também, depois eu vou citar. Não vou falar por enquanto não, mas a gente passou aqui então pela SA16, pela SA16N, existe a SA16 também. Ixi, falei tudo errado, né? A gente passou pela SA11, pela SA16, N, Eu já ia falar isso, até igual o Ronaldinho Gaúcho. e existe a SA16 também, que ela é para quem é mais raiz, tá? Ela mostra exatamente os mesmos resultados da SA16N, mas num formato um pouco diferente, com o nome técnico dos campos lá no cabeçalho, ao invés de mostrar o nome descritivo. Não é ALV. Quem usa isso aqui hoje é Pra falar a fresco. verdade, eu só utilizava 16. É, fresco. Que você é da turma dos frescos. É a galera que é que é raiz demais, que gosta de ficar usando. É quem gosta de sofrer, entendeu?
Eu sou nostálgico, eu uso o CMD É, com acabei de tela abrir preta e ela verde. aqui, realmente. Tem que gostar mesmo. Ela é mais raizona Eu também mesmo, fui né? lá abrir pra ver. Mais dificilzinha. 16N é nóis. D6N é bem mais simples, tá? Não, pode usar esse D6, não tem problema nenhum, vai trazer os mesmos resultados, mas... Não tem muito ganho com relação a essa Né, DCD. pra que complicar? Então vamos falar SQVI. a nossa querida SQVI. É a Ligou de transação... novo. Cabral, Seu microfone tá seu áudio pulando tá ficando aí. maluco de novo, mano. Parecendo que você tá dentro de um tubo de PVC, tá muito estranho. Alô? Tá muito engraçado, cara. Alô? Agora tá sim. bom. Boa. Ah, bom. foi mal. Voltou. É o Osmar ainda, não? A Osmar porta... Contato, né? A porta frontal do meu desktop não é a porta frontal USB do meu desktop não é das melhores, não. É, mas geralmente, né, não. Geralmente nunca presta. Mas Não é, enfim. não. Esses caras ficam A fazendo essas minha eu coisas nem baratas. uso também. Então vamos lá. A SQVI. Quem que é a nossa querida SQVI? É a criadora de Quick Views. Popularmente chamadas de queries, mas é que tecnicamente está errado. Quem cria query é a SQ00. Isso aqui é uma Quick View. Lá na frente vocês vão entender a diferença entre uma coisa e outra. Mas por enquanto, vamos chamar de query para facilitar, tá? Isso aqui é igual matemática, gente. Eu costumo brincar que a verdade da matemática da primeira série, ela passa a ser mentira na segunda série, na quinta série, né? Quando você aprende matemática na primeira série, só existe número maior que zero. Aí na quinta série já não é mais. Na segunda série, na terceira série já não é mais, né? Já existe número negativo. Mas fala assim, só existe esses números aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Existem esses números aqui. De repente você aprende o quê? Fração. Não, entre 1 e 2 existe um número aqui, ó. 1, alguma coisa. Pronto, já virou mentira de novo. Aí lá na frente você fala assim, não, só existe raiz quadrada desses números aqui, ó. Do 4, do 9, do não sei o que, não sei o que lá. De repente você aprende que já não é verdade mais. Na faculdade já existe raiz quadrada de qualquer coisa que você quiser. Enfim, a matemática, a verdade vai mudando com o tempo, né? Aqui o nosso caso é o É mesmo. igual eu vi no stand-up, né? Era tudo lindo enquanto só existia número na matemática. Aí vem um maldito Coloca e o bota X. letra. Vai Exatamente. colocar letra no negócio. Aí lasca a vida de todo mundo. É mais ou menos a nossa vida aqui, tá? Então, por enquanto, a gente vai fingir que o que a gente constrói na SQVI é uma query. A gente vai chamar de query, tá? Pra ficar mais fácil. Mas não é. Tecnicamente não é. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui na SQVI? Ó, vou construir uma query, entre aspas. Se você observar, até o nome da transação é Quick Viewer, tá vendo? Sacanagem. Aqui, ó, Quick View. Então, aqui, o que acontece? O que a SQVI faz por nós, né? A SE16N é uma transação que ela é ótima, mas quase ninguém tem acesso a ela em produção. Por quê? Porque na SE16N, se você fizer uns cambalachos ali, você consegue editar dados de tabela. Isso, obviamente, não é algo saudável. Editar dados direto na tabela, salvo as exceções, não é algo saudável. Então, a SE16N costuma não ser liberada para ninguém em produção. Tá? Nem para TI, nem para usuários, nem para key users, nem para usuários finais, para ninguém. Quase ninguém costuma ter SE16N lá em produção. Você costuma ter em QA, em dev, mas em produção, não. Aqui é porque o nosso ambiente é uma mistura de qualquer coisa, né? Nosso ambiente aqui é zoado. Mas na vida real, se vocês tentarem entrar na empresa de vocês, vocês não vão ter acesso a SE16N, tá? Dito isso, o que acontece? O que a Quick View faz por nós? Ela permite que a gente faça algo muito semelhante a SE16N, criando views. O que é uma view? Vamos voltar lá no nosso slide. Ó a view aqui, ó. A view é uma forma que você garante via banco de dados, via estrutura da sua aplicação ou via ferramenta, a própria ferramenta de banco de dados, que você garante que sejam dados apenas visualizáveis. Aqui, quando a gente está falando de tabela transparente, você pode criar registro, deletar registro, alterar registros, certo? Quando você tem uma view, você não faz nada disso, você só visualiza. Tá? Isso tem uma porção de benefícios, dentre elas segurança da informação. Né? Você garante que aquelas pessoas só vão visualizar aquelas informações que elas precisam, aquele grupo de pessoas só vai visualizar aquilo que elas precisam. Tem outros benefícios também de utilizar views, tá? Mas por enquanto vamos se manter por aqui. Então o que é uma Quick View ou uma query? É uma view. Na prática é uma view, tá? É a forma como o SAP trata suas views. O próprio nome já diz, né? Quick View. Então é uma view rápida, né? Beleza. Chega de abobrinha e vamos criar uma view aqui então. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma view da MACT, da nossa tabela que a gente acabou de usar lá na SED6N. Porque imagine que você está lá no ambiente de produção, você como funcional quer ir lá resolver um pepino, você precisa ajudar a área de negócio, eles estão com problema e tal.
mas você não tem acesso a SA16N em produção. Mas você precisa visualizar os dados que estão ali na tabela para te ajudar ali em parte da análise do problema. O que você vai fazer? Construir uma view daquela tabela que você precisa e visualizar ela igual a gente visualizou na SA16N. Tá? Já é bem mais comum usuários-chave e POs e principalmente funcionais terem acesso a Quick View, a SQVI, em produção. Tá? Muito mais comum do que a SA16N. E assim, o que eu falei da SA16N aqui é que ninguém tem, mas é claro que sempre existe uma exceção aqui e ali, né, gente? Uma empresa talvez um pouco menor, ou um pouco com um time de TI um pouco menos estruturado, ou sei lá, porque ela quer arriscar, libera a SA16N em produção para a galera da TI, por exemplo. Existe isso, tá? Mas é um número bem reduzido. Agora, a Quick View, a SQVI, já é algo bem mais comum de você ver, principalmente a equipe de TI com acesso em produção, tá? Então vamos criar uma Quick View aqui, ó. Coloquei o nome da tabela. Aliás, desculpa. Isso aqui é o nome da minha Quick View. Posso chamar de qualquer coisa aqui. Então vou chamar aqui de teste. Isso aqui é só um texto mesmo. E vou criar. Vou clicar aqui em criar. Aqui eu coloco o título, né? Eu posso descrever aqui. Então, visualização. Não, sei lá. Eu vou colocar aqui exibição. MACT. É um texto normal. E aqui embaixo eu defino aqui se a minha fonte de dados vai ser só uma tabela, ou se vai ser uma junção de tabelas, ou se vai ser um banco de dados lógico, ou se vai ser um infoset. Então aqui você vai tendo algumas opções aqui, mas por enquanto vamos no simples aqui, tá? A gente vai criar olhando para uma tabela que é a MACT. Dei um Enter. Ele vai trazer aqui 4 abinhas. Olha lá, ele trouxe para cá o texto lá que eu coloquei ali em cima e trouxe aqui 4 abinhas que a gente vai passar por elas aqui. Essa primeira aqui é quais são os campos que vão estar disponíveis para ser exibidos na minha Quick View. Então aqui ó, são aqueles 4 campos que a gente viu lá, tá vendo? Ó? O número do material, o código do idioma, o texto e o texto em letras maiúsculas, tá? Vou jogar todo mundo para cá usando essa setinha. Então aqui são os campos que eu tenho disponíveis e aqui são os que eu estou utilizando, tá? Vou jogar todo mundo para cá, porque eu quero visualizar todos. Ele já mandou todo mundo para cá. Aqui a sequência de ordenação, por enquanto a gente não vai usar, tá? É mais para ficar com layout bonitinho. E esse aqui é são os campos de seleção, ou seja, são os campos que vão aparecer na minha primeira tela quando eu for executar a minha Quick View. Então isso aqui que a gente está fazendo, a gente vai fazer uma vez só, né? A gente vai criar a Quick View, uma vez que ela está criada, depois eu só volto aqui e rodo ela. Das próximas vezes minha vida vai ser bem mais fácil. Então nesse caso, o que a gente vai fazer? Colocar só esses dois campos aqui, ó. O número do material e o código do idioma na minha tela de seleção. Vou jogar para lá. E tá pronto. É só isso. Nossa Quick View está criada. Vou executar aqui. Primeira vez que ele roda, ele demora porque ele está processando e gravando minha query. Ele já trouxe o PT aqui preenchido de Zé Alves, que ele é de entrão. Eu não tem nada com isso. Não preenchi aqui. Aí eu vou colocar aqui o código do nosso material que a gente colocou lá no nosso teste. Ó, o 100.400 e vou executar. O que ela está trazendo? Exatamente o que a gente viu na SA16N, aqueles mesmos 15 registros lá. Tá? Então é exatamente igual a SA16N no resultado que você alcança, mas podendo fazer em produção. Ela te dá uma flexibilidade muito grande para você fazer qualquer coisa que você quiser, inclusive ali juntar tabelas e tal e construir ali as suas combinações do jeito que for a sua necessidade, tá? Então aqui a gente pode passar os parâmetros do jeito que a gente quiser. Se eu passar o PT aqui vai funcionar igual foi lá no outro, né? Uma linha só. Beleza? Então basicão de Quick View aqui. Criamos uma Quick View em 1 minuto. Joguei todos os campos para cá. Mandei os campos de seleção que eu queria aqui, que no caso foram só os dois aqui, o código do material e o idioma. E já era. Aqui eu também, se eu quiser, eu posso mudar para o nome técnico, tá? Desses campos, ao invés de eu utilizar o nome descritivo. Se eu der um botão direito aqui, ó. Na verdade eu uso o atalho de teclado, então eu não lembro como é que muda aqui. Mas eu vou achar aqui para vocês. É aqui, ó. Passar do nome técnico para o nome descritivo, tá vendo? Então quando a gente clica aqui, ele muda aqui para o nome descritivo. Se eu clicar aqui de novo, ele mostra o nome técnico. Olha lá, ele está mostrando aqui o nome da tabela, traço o nome do campo, tá vendo? MATNR, o SPRAS, o MACTX e o MACTG. Ele muda aqui. E nessa aba aqui ele continua como estava antes. Se eu quiser mudar aqui também, ele muda aqui também.
tá? Isso é só curiosidade. E aqui do lado esquerdo também tem uma coisa que facilita, que é ele abre esse painelzinho aqui, que de acordo com o que eu faço aqui, ele vai marcando aqui também. Então aqui, ó, o campo de... Aqui são os campos que vão ser exibidos. Ele tá marcando, mostrando as 4 colunas aqui. Eu tô exibindo todas. Eu vou até desmarcar essa aqui pra gente ver como é que fica. Quando eu desmarco, ele já tira ele daqui e manda pra direita aqui, tá vendo? Então a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ele tá fazendo do lado de cá. É só pra facilitar, porque tem gente que prefere trabalhar nesse aqui. E a mesma coisa aqui nessa coluna aqui de campo de seleção. Então ele tá marcado aqui os dois que eu quero lá na minha primeira tela, né, que eu posso passar como parâmetro, código do material e idioma. E os outros dois estão desmarcados. Tá? Vou rodar aqui. Vocês vão ver que agora ele só vai mostrar as 3 colunas. Olha, ele parou de exibir o texto com letra maiúscula. Beleza? Até aqui de boa? Uhum, segunda-feira Show de vai bola. ter um chamado pra SQL. Beleza. Abre Boa, mesmo. Jorge. Abre mesmo. Vou mesmo. Você pode ter, não tem problema nenhum. Não sei se alguém vai aprovar, mas... Essa pergunta é boa, mas eu acho que não tem problema não. E ó, então, beleza, eu vou sair aqui. Quando eu tô saindo, ele me pergunta, ó, você quer gravar a sua Quick View Test? Sim. Muito massa. O que que ele fez? Deixou a minha Quick View salva aqui. Quando eu saio da transação SQVI e entro novamente, aquela query que eu criei já está aqui. É só eu marcar e executar. Dou um F8 aqui, ele já vai trazer minha tela de seleção. Eu já passo aqui, vamos supor que eu não queira trazer em português, né? Pronto, está trazendo aqui as colunas que eu defini lá, os campos todos que eu preciso. Eu não preciso mais mexer na construção. Caso eu queira alterar alguma coisa, tipo, ah não, eu queria trazer aqui o texto em letra maiúscula, eu vacilei na hora que eu fui criar. Eu volto aqui e clico aqui em modificar. Ele volta para aquela tela que a gente estava. Tá? E aí eu posso vir aqui do lado esquerdo, por exemplo. Desmarco o campo de texto normal e marco o de texto com letras maiúsculas. Salvo. Rodo. E agora ele está trazendo os textos em letra maiúscula, ao invés do texto lá normal. Então, o usuário geral, Diego, não tem acesso a isso não, né? Como é que é? Usuário? Cara, usuário final não, mas que users, igual o caso do meu irmão, do Wesley, do Jorge e tal, é relativamente comum também. Pontuais, né? Pra galera poder contribuir também, poder ajudar a TI também, fazer análises mais complexas, porque que user tá num outro patamar, né? Já é uma pessoa que, por isso que eu falei pra vocês lá no início das aulas, que user, minimamente o que vocês poderiam colher de fruto aqui dessas aulas todas que a gente está fazendo aqui, né, seria se tornarem key users caso queiram, né, porque vocês vão ter um conhecimento muito mais avançado. Eu garanto para vocês que hoje vocês já têm em várias frentes aqui, né, dos tópicos que já passamos até hoje. No caso do Gu, por exemplo, vamos supor que o Gu não fosse key user. O Gu já teria um conhecimento mais avançado do que muito provavelmente o key user lá que trabalha com ele, entendeu? Então, mesmo que vocês não queiram se tornar funcionais, né, sentar na cadeira de TI, vamos dizer assim, vocês já vão ter um conhecimento muito mais completo para poder se tornar um key user amanhã. E como eu já falei aqui para vocês também, key user é muito bem reconhecido no mercado, muito bem pago, mesmo que a pessoa seja pessoa da área de negócio, em alguns casos até podem ser mais bem pagos do que a galera da TI, tá? Em projetos mais complexos, em casos específicos, tem key user que é mais bem reconhecido, mais bem remunerado do que o próprio funcional, que em teoria tem um conhecimento maior, só que é aquela história, ele tem um conhecimento maior como funcional, mas quem tem um conhecimento maior do processo de negócio é o key user, né? Cada um no seu quadrado ali, então depende do perfil da empresa. Eu, sendo muito franco com vocês, se eu fosse chefe, se eu fosse gerente numa empresa, ou se eu tivesse uma empresa, eu pagaria melhor os meus key users do que os meus funcionais, porque ter conhecimento dos processos de negócio, ao meu ver, eu que sou nó cego aqui, não sou ninguém na fila do pão, entendo que conhecer dos processos de negócio é mais valioso do que conhecer do Technicase aqui. Cada um tem seu lugar, mas como isso aqui é uma mão de obra mais especializada, né? Tem essa etiqueta aí no mercado, mas TI, a gente é um monte de Zé Bosta que conhece um pouco e na maioria dos casos é meio orgulhoso. Beleza? Por hoje é isso. Muito Show de bom. bola, Cabral. Show de bola. Valeu demais. Quando a gente cria aqui na SQVI, só eu que visualizo, assim. Sim. Tá. A Quick View que você cria é só sua. Esse é um ponto importante, Jorge. Obrigado por ter perguntado, porque foi um comentário que eu esqueci de fazer, tá? Quando você cria uma Quick View, aquela Quick View é do usuário, ela fica amarrada no seu usuário. Então, essa Quick View teste que eu crio, vocês não conseguem enxergar.
É porque eu criei uma aqui, eu tô nela também, não vi a sua, por isso que eu Aham. perguntei. Obrigado. Desculpa por ter esquecido de falar, porque esse ponto é super importante, tá? Essa é talvez a principal diferença entre esses dois caras aqui, ó. A SQVI e a SQ00, tá? Na próxima aula, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu passar esses itens aqui para baixo. Ó, então hoje a gente passou por aqui, né? Select. Deixa eu passar esse cara aqui para baixo, que também ele é menos importante. Nós fizemos isso aqui, ó, né? Falamos de um select básico, passamos pela SE16N, SE11 e SQVI. Na próxima aula a gente vai falar da SQ00, que já é um pouquinho mais complexa, tá? Um passinho mais para frente. E o que significam tabelas de cabeçalho e item. Esse negócio é um negócio que é bastante utilizado no SAP. Essa questão de tabela de cabeçalho de item aqui é algo que o SAP usa bastante. E aí a gente vai explicar direitinho o que que é, quais são os ganhos e como que a gente lida com isso no dia a dia. Vocês usam isso aqui todo dia, só que vocês não sabem, tá? Aliás, tudo que a gente falou até agora aqui, vocês usam todo dia, né? Só que algumas coisas vocês não sabem por trás ali como que funciona. E agora estão desvendando os mistérios aí, aos pouquinhos vocês estão começando a entender cada vez mais.